Olá, você tem algum tipo de reserva financeira? Não? Nem aquela caixinha para emergências? Cuidado! Os novos rumos da política econômica do país exigem que você cuide do seu futuro e tenha dinheiro para a sua velhice. Mas se você é dos que dizem que não podem fazer nada porque ganham tão pouco que sobra mês no fim do salário, precisa rever seus conceitos e reorganizar as contas. E para indicar alguns caminhos básicos nessa direção, nós recebemos no programa de hoje o professor de Finanças da COPEAD, a Escola de Negócios da UFRJ, Carlos Heitor Campani. Professor Carlos Heitor, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço a participação e é um prazer em poder estar conversando com vocês. Então, a gente tem uma ambição grande, que é começar um pouquinho a direcionar, ou pelo menos ajudar a abrir alguns caminhos aí nesse leque para o nosso telespectador, nesse momento que se fala tanto em reforma da Previdência, crise econômica, emprego temporário. Quer dizer, como é que as pessoas, diante de tantas dificuldades para a sobrevivência, também podem prevenir, pensar o seu futuro, né? Que caminhos você começaria a indicar para a gente nesse sentido, professor? A sua pergunta é bastante interessante e o que acontece? O Brasil, ele é um país onde, nós sabemos, culturalmente não é poupador. Tá? Se você se comparar com outros países do mundo, o Brasil está muito abaixo da média. É claro que isso daí tem explicações, né? Lá atrás, com o período hiperinflacionário, as pessoas tinham que receber os salários e já fazer as compras de mês, né? Então, essa cultura se postergou. E isso aliado a um país que não está no cume do desenvolvimento econômico, ou seja, é um país que tem suas desigualdades sociais e seus problemas econômicos, fizeram com que, né, atingíssemos níveis de poupança muito baixos. Não obstante, eu cito pesquisas internacionais na linha do comportamento, né, que atrelam a questão da poupança também ao comportamento da sociedade. Então, independentemente, é lógico que quem ganha mais tem mais propensão a guardar, isso é indiscutível. Consegue até, né? Consegue. Mas o bacana dessas pesquisas é que ela mostra que, independentemente da renda, mesmo para aquelas pessoas que ganham pouco, mesmo para aquelas pessoas, como você falou, né, sobra mês e falta salário, existe uma maneira de você poupar um pouquinho. Basta a pessoa ter em mente, primeiro, ao fazer o seu orçamento, que é fundamental, e ele já começa por aí. Muitas famílias brasileiras não fazem nem orçamento. O que é isso mesmo, orçamento, hein? Exatamente. Não colocam num papel, né, as suas contas. Isso é importantíssimo, porque se você não coloca, você não sabe se você pode ou não fazer determinada coisa, se não cabe. E se não couber, você vai ter que pegar dinheiro no banco e aí começa aquele espiral da dívida que é muito complicado. A gente sabe que no Brasil os juros são altíssimos. Então, assim, a minha primeira orientação é fazer um orçamento e já, de antemão, colocar ali uma poupança, mesmo que seja R$50. É o dinheiro que você vai gastar. Muitas vezes eu vejo pessoas reclamando e compram bala house todo dia, por exemplo, né? Aquele dinheiro pequenininho claro, né, faz um pouco de falta hoje, mas vai fazer um benefício enorme lá na frente, porque a poupança, né, principalmente no médio e no longo prazo, ela tende a render juros. Você está me dizendo que sim, se a pessoa ganha pouquinho, tudo bem, ela vai economizar, pouco, mas ela vai economizar de acordo até com a situação de vida dela. Exato, e para ela aquele pouquinho, no longo prazo, se ela tiver realmente uma estratégia, persistência em poupar, ela vai se surpreender positivamente com o quanto ela vai poder guardar ao longo do tempo. Mas aí como é que a gente faz, como é que essa pessoa faz até para fazer essa poupança? Porque você está falando da bala house, eu estou pensando aqui em quem fuma uma carteira de cigarro por semana, R$10, né, R$40 no fim do mês. Como é que faz, vai juntando esse dinheirinho? Bom,
Exatamente, você falou com a pessoa que fuma, né? Aí o benefício é duplo. Além dela guardar o dinheiro, ela ainda se faz um benefício à saúde, né? Mas eu acho que é uma atitude proativa. Não, primeiro eu vou guardar um pouquinho, 30, 40, 50 reais por mês. Já é uma excelente atitude, né? Guardando isso, eu vou me ater ao meu orçamento e vou procurar não ficar negativo no banco. Isso é muito importante. Porque os juros bancários, a gente sabe, eles são altíssimos, né? Então, você ficar negativo no banco, isso implica em realmente uma situação que já é ruim, já é difícil, ficar muito difícil. A gente encontrou aí uma pesquisa da Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros e Capitais, que é essa associação ela congrega bancos, as gestoras, corretoras, todas essas empresas, né, dessa área aí, e que mostra um pouquinho esse perfil, como os brasileiros guardam as suas reservas, né? E normalmente a gente fala como o brasileiro faz sua poupança, mas poupança é uma coisa específica, né? E a gente percebeu aqui que a poupança, essa antiga, do cofrinho, né, ainda é a maior, é a prioridade na hora que o brasileiro escolhe para fazer uma reserva. Mas a gente já começa a ver outros fatores aqui. Mas tem gente que ainda, por exemplo, deixa o dinheiro na conta corrente, deixa o dinheiro em casa e surgem umas novidades aqui, previdência privada. Como é que você fala um pouquinho, você explica um pouquinho esse mosaico aqui? Tá, essa pesquisa, né, a primeira interpretação as pessoas foram perguntadas, né, onde você, claro, aquelas que guardam dinheiro, onde você coloca o dinheiro. Por isso que o somatório dá mais de 100%, Sim. porque muitas pessoas botam em 2 ou 3 diferentes coisas. Então, no sentido amplo, a palavra poupança vem de poupar, né? Mas aqui, poupança quer dizer um instrumento financeiro que os bancos oferecem, né? A poupança. E chama muita atenção esse altíssimo, em primeiro lugar, eu diria disparado, né, de 69%. Porque a poupança hoje rende menos por definição, sempre vai render menos do que, por exemplo, um tesouro direto na taxa Selic. Então, isso chama um pouquinho a atenção, né? Por que as pessoas estão fazendo isso? Será que ainda é falta de conhecimento? Será que é o medo de você, porque tem que ser via internet, né? Será que ainda estamos com medo de investir online? Talvez Mas, isso... por exemplo, quem tem pouquinho dinheiro, aquela pessoa que vai guardando um pouquinho, juntou R$1.000, está lá na poupança. Ela botou lá, ela sabe que é o fim do ano, de um ano, se ela puder guardar um ano, ela vai ter aí a taxa Selic de remuneração. Mas ela pode pegar esse dinheiro, por exemplo, e aplicar no Tesouro Direto? Pode. Aí que está. Se ela aplicar na poupança, ela não vai ter a Selic, ela vai ter uma taxa menor do que a Selic. Hoje está menor que a Selic, né? Não, e sempre, por definição, porque a poupança tem um teto definido de 70% da Selic. Então, a poupança jamais vai render mais do que 70%. Por regra, tá? Então, de antemão, a poupança não é um investimento hoje que as pessoas devem se interessar. Ele é muito fácil, ele é muito cômodo. Né? Ela tem inflação que evita a corrosão, mais a taxa, mais de 70%. A poupança não. A poupança rende fixa hoje 70% da Selic. É óbvio que, né, a Selic ela incorpora a inflação. Tá, indiretamente. Mas a regra é só os 70% a regra da taxa é 70%. Selic. Tá. Então, a gente indica para essa pessoa um tesouro direto. Se essa pessoa não quiser correr nenhum tipo de risco, claro que a taxa que ela vai ter é menor, ela corre para um tesouro Selic. Tá? Mas e como é que ela faz? Então, agora vamos começar no passo a passo. Como é que ela faz? Alguém que tem R$1.000, que está guardadinho na poupança, pode investir no Tesouro Selic e aí qual vai ser essa diferença de ganho? Muito bom ponto. Vamos lá. Então, a primeira coisa é essa pessoa se dirigir, né, a uma instituição financeira que pode ser o seu próprio banco. Mas o banco vai mandar ela ficar no Tesouro Selic ou comprar um fundo de capitalização, né? Porque banco é complicado. Bom, mas ela tem o livre-arbítrio, né? Então, ela tem que ir lá e ela tem que se inscrever na corretora. Ela tem que dizer que ela quer investir naquela corretora. Então, não é simplesmente pedir para o gerente, olha, aplica aí no Tesouro Selic. Porque se for assim, ela vai acabar acontecendo exatamente o que você falou. Então, ela precisa ser habilitada, o que é muito fácil hoje em dia. Realmente é um documento que você assina e você passa a ter uma conta de investimento na corretora ou independente ou na corretora do próprio banco.
tendo essa conta investimento, ela online hoje realiza os seus investimentos. É muito simples o processo de investimento. Realmente é se logar, né? Se logar na sua, como se você se loga na sua conta bancária, apertar no botãozinho lá Tesouro Selic, dizer quantos reais eu quero investir, clique, você tem aquele dinheiro na conta, automaticamente ela vai. Aí você está colocando duas questões, que a gente tem um outro infográfico aqui, que a gente mostra quem é o poupador brasileiro. Né? Você falou em se logar, né? E lá na rede, na internet. Então, tem aí toda uma questão de tecnologia, de educação, de conhecimento básico desse funcionamento, que requer um nível de escolaridade um pouco maior, muito provavelmente. Né? E aí, nessa segunda parte da pesquisa da Ambima, a gente vê que o brasileiro, o poupador brasileiro, ele está aí, 48% tem pelo menos ensino médio, acho que imagino que seja isso, né? E que a maioria é de homens, e de homens jovens. Como é que fica esse restante da população? E aí aqui eu vou puxar um pouco para o lado das mulheres, né? Que hoje são quase maioria de arrimo de família no Brasil. Como é que ficam, por exemplo, as mulheres, por que elas não estão aqui, entre os poupadores brasileiros, e as mulheres de faixa etária, que hoje são acima de 34, que são, de fato, as mulheres que são arrimo de família? Eu acho que esse maior percentual de homens, 60% homens, obviamente 40% mulheres, isso tem um efeito cultural aí, né, da nossa bagagem histórica, até da família tradicional que vem lá. Muitas vezes, né, a minha mãe, por exemplo, não tinha nenhum investimento em nome dela, porque ela colocava tudo em nome do meu pai, mas era um investimento dela também. Então, acredito que as mulheres tenham aí, boa parte dos investimentos dos homens tenham mulheres por detrás desse tipo de investimento também. Claro que a sociedade avançando, né, a mulher se tornando cada dia mais independente como está se tornando, esse número aí, eu acredito e torço para que ele convirja para os 50% em tom de igualdade. Mais ou menos como é a população. E essa questão da barreira da tecnologia, porque a gente não tem a maioria da população logada na internet, com acesso à internet, né, ainda não é a maioria da população brasileira, com computador em casa. Bom, se bem que hoje a maioria loga via celular. Mas não tem esse conhecimento, inscrever numa corretora, abrir uma conta e fazer esse acompanhamento. Você está coberta de razão. Eu vejo aí algumas barreiras. A primeira barreira é realmente essa questão de estar logado e tudo mais. Por exemplo, hoje, ferramentas como o WhatsApp, a grande maioria tem, mas são mais simples. Então, acho que elas têm até acesso via celular. E hoje, todos os bancos, eu me arrisco a dizer, eles têm a plataforma via celular, mas realmente é mais complicado. Falar no WhatsApp é muito mais simples e fácil do que realmente você fazer um investimento, isso é inegável. Tá? E eu acredito também, trazendo um ponto novo, existe uma outra barreira aí também, que é a do medo, né? Poxa, eu estou botando o meu dinheiro num mundo aqui virtual, né? No celular, ou mesmo no computador, aquilo fisicamente é um negócio... o que está acontecendo ali, o meu dinheiro está no banco, eu estou botando em um lugar que eu nem sei direito. E se amanhã eu precisar desse dinheiro de volta, será que ele vai estar nesse lugar aí que eu estou botando? Então é diferente. Pois na poupança ele vai lá, tira da poupança, até vai no banco, tira da poupança, põe na conta, ou saca direto. E esse dinheiro investido ali no Tesouro Exatamente. Direto? Isso explica, a gente não pode brigar com os números, eu sempre aprendi isso. Isso explica aqueles números ainda altos da poupança fatalmente. Então, por que as pessoas aceitam, até muitas, eu conheço algumas, eu prefiro ganhar menos, mas eu vou lá no meu gerente, peço dinheiro aqui, boto ali, tal. Então, elas se tornam mais próximas do dinheiro delas. E ali, eletronicamente, o público jovem, né, informado, mais, né, letrado, eles já não têm esse medo, eles já nasceram num mundo diferente. Mas o público que já está passou por essa transformação, tem muitos ainda que têm esse receio. Então, pois isso a gente está falando nessa questão, e um outro ponto exatamente dessa pesquisa da Ambima, que ela é muito interessante, porque ela é nova, né, foi feita no começo de 2019, com dados de 2018, que é exatamente que mostra onde o brasileiro investe. Que é um pouco detalhamento, são números um pouco diferentes daquele primeiro ponto, mas mostra que entre os que investem, porque assim, uma coisa é investimento, outra coisa é guardar as reservas. Até isso aí tem algumas diferençazinhas. A maior parte, esse número é bem maior do que o primeiro, 88%.
ainda investe, tem a poupança como um investimento, que parece, pelo que você está dizendo, que não é, a previdência privada, os títulos privados e os fundos de investimento. Diferencia um pouquinho cada um desses aqui para a gente. A poupança a gente já sabe, é um lugarzinho onde você guarda, é o cofrinho lá do seu dinheiro que vai render um pouquinho. Né? Previdência privada. Primeiro entender que esses números, eles representam o estoque de investimento no Brasil. Então, são números diferentes que se comunicam, claro, com os outros, que ali é onde você bota seu dinheiro, onde você bota hoje. Ali não, é um estoque histórico, né? Então, esse 88% chama muito a atenção realmente por ser um número muito grande, né? Em segundo lugar, aparecem os produtos de previdência privada, né? Hoje, mais de 99% do mercado é PGBL e VGBL. Eles são produtos muito recentes, tá? E eu atribuo a segunda colocação pelo tipo de investimento e pela finalidade. Tá? Que é quase uma aposentadoria. Exatamente. Esses investimentos têm por finalidade o longo prazo, a aposentadoria. E o governo dá benefícios fiscais. Então, assim, eu me arrisco a dizer que esses investimentos no longo prazo são os melhores, sem sombra de dúvidas. Essa previdência privada. Você falou há pouco tempo, mas ela já está aí há uns 25 anos, mais ou menos. O PGBL é de final de 97, o VGBL do ano 2000. Né? E ela vem crescendo, né, a cada ano. Mesmo na crise, a previdência privada cresceu. Tá? É claro que isso daí é uma coisa gradativa, não é nenhum fenômeno em 5 anos explodiu, né? Mas em 25 anos a gente já tem o segundo lugar ali. Por exemplo, fundos de investimento já tem há muito mais tempo. Qual é a vantagem? Tá, termina então a rodada e títulos. Já títulos privados, né, principalmente o que responde por esses 5%, são vou dar um exemplo clássico aqui, os CDBs dos bancos. E aí eu atribuo esse valor, né, muito próximo da previdência privada, também pela facilidade das pessoas em fazer esse investimento e também do interesse das instituições financeiras em vender esse tipo de produto. Agora, tem aí algumas coisas escondidinhas, né? Porque ele põe na previdência privada, mas isso tem uma taxa de administração, isso tem uma taxa de carregamento. Sim, e tem aonde o banco investe. Ele pode perder dinheiro aqui também. Sim, exatamente. A pessoa na previdência privada, ela pode escolher entre um perfil conservador, né, onde o gestor vai colocar o dinheiro somente em títulos do governo federal, ou seja, ela vai correr muito pouco risco, muito pouco mesmo, ou então, se ela quiser um fundo mais agressivo, aí sim, esses gestores podem colocar o dinheiro em ações. E aí, vamos dar um exemplo, eu comprei a ação da Petrobras, e a Petrobras amanhã despencou 10%. Despencou há pouco tempo. Eu perdi dinheiro. Então, realmente existe o risco aí que a pessoa tem que estar antenada. E aí, o que ela faz? A Petrobras despencou, a Vale despencou quando teve os acidentes em Minas Gerais. E aí, como é que faz? Eu acho o seguinte, vamos lá. Primeiro, previamente, a pessoa tem que escolher um perfil de investimento adequado à sua situação. Então, exemplos extremos. Se aquele é o dinheiro fundamental dela para o futuro, que ela não pode abrir mão, essa pessoa tem que se exigir o perfil extremamente conservador, ou seja, vai colocar em títulos do governo brasileiro, que são os mais seguros aqui internamente no Brasil. Agora, se essa pessoa tem, né, um bom portfólio de investimentos e ela pode se dar ao luxo de arriscar mais, né? Essa aí é mais jovem e tem mais dinheiro? Eu acho que é por aí, porque a pessoa mais jovem tem mais tempo para recompor. Se você está numa idade mais avançada, se você perder, você não tem tempo nem para recuperar. Aí você chama de jovem. Eu pensei em jovem aqui na faixa dos 30 anos. O mais avançado que você está falando, então já é 40, 50 anos. Já vai avançando. É como se fosse um jogo de futebol que você tá perdendo, levou 2 gols. Quanto mais no início do jogo você está, mais tempo você tem para reverter esse jogo. Tá? E aqui você estava falando dos fundos de investimento. Então, a previdência privada é uma opção, fundos de investimento, títulos privados. Isso. Então, o que eu estava falando de título privado, que é aquele mais... Se você for no banco, o gerente ele tem a facilidade de te oferecer. É muito simples também você oferecer. Não precisa ser online. Você vai no banco e investe. Os fundos de investimento também podem ser acessados via banco, tá? Então, por isso que eles também ocupam um lugar ali, né? A gente está falando só de quatro tipos de investimento.
Tem muitos outros, mas aí os outros já são para o avançado, né? Exatamente. E já são para o público mais avançado. Um fundo de investimento também é fácil, porque também está no nível pessoal do gerente do banco. Vamos desenhar um quadrinho assim. Uma família, né, 2 adultos, 2 filhos em idade escolar, que tem uma renda mensal de R$4.000 para sustentar a família toda. O que você aconselha para uma família, um casal ali acima já na faixa dos 40 anos, o que você aconselha para uma família dessa fazer como investimento, como poupança, como reserva financeira? Vamos lá. Para chegar nesse ponto, eu vou voltar a dizer que é muito importante fazer um orçamento e já colocar ali minha indicação de 7% a 8% tirando para investir. Então, de 4 mil, uns R$300 por mês essa família já tira para investir. Que fatalmente seriam R$300 que não seriam gastos com o plano de saúde que deve entrar no orçamento e outros gastos importantíssimos, alimentação, vestuário. Mas seriam R$300 que a família ia acabar gastando no cheiro. Ou seja, nem sabe onde gastou o dinheiro. No picolé, no cinema, no cigarro. Exato. Se você não tem o dinheiro para o picolé, você segura aquela tua vontade de comer o picolé, né? Se você tem o dinheiro no bolso, os R$300 você acaba gastando. Então, fazendo isso, né, ela vai ter que... Hoje eu indico muito a questão do Tesouro Direto, sabe? Para aquelas pessoas que querem arriscar pouco. E para aquelas pessoas que querem arriscar mais, né, a gente tem que sempre falar assim, arriscar mais, e aí? Bom, a gente tem que lembrar, qual é o problema de arriscar mais? Que você pode ter, eventualmente, perdas. Mas também qual é o lado bom de você arriscar mais? Que se as coisas andarem bem, se o país, né, voar daqui a 5, 10, 15 anos, que a gente torce para isso, né, essas pessoas vão ganhar muito mais do que quem está no conservador. Mas se ela tiver uma doença no meio do caminho, precisar daquele dinheiro, aí Exatamente, bom ponto. Eu sempre falo, as pessoas me perguntam, Heitor, tem grupo de WhatsApp, amigos, eu tenho dinheiro, onde eu boto esse dinheiro? Eu falo, não consigo te responder essa pergunta. Eu comparo muito com um médico. Eu estou com uma febre, o que eu faço? Febre é o sintoma, né? Tem que entender sua doença. Então, eu tenho que entender qual é o objetivo daquela pessoa com aquele dinheiro. Se o objetivo for, olha, é uma reserva que eu posso precisar a qualquer momento, então você não pode correr risco. Porque se você pode precisar daquela quantia, você botou lá, sei lá, juntou R$2.000, e aquele dinheiro se você para alguma urgência, né? R$2.000 você vai precisar, se você bota em ações, cai para R$1.000, você já não tem mais R$2.000. E a sua emergência fica descasada. Comprar moeda estrangeira, por exemplo, dólar, né? Que pode ser uma boa. Eu sempre digo para amigos, olha, vocês que planejam, né, viajar uma vez a cada 2, 3 anos para fora, vai comprando dólar para aquela viagem. Né? Porque aí ela tá alinhada o seu investimento com o objetivo do investimento. Mas o nosso investidor padrão não é esse, é aquela família de 4 pessoas com renda de R$4.000 por mês. Exato. Onde ela fica aqui? Bom, aí vai depender do estilo dela. Se ela quiser, eu tenho convicção em dizer, jamais na poupança. E é interessante, porque é o que mais tem, jamais na poupança. Tá? Então, se a pessoa tem o estilo conservador, não quer correr riscos, eu iria para o Tesouro Direto e especificamente o Tesouro Selic, que é o que fundo de investimento. Na verdade, não aparece aí o Tesouro Direto. Por que não aparece aí? Porque esse é um estoque e ele é histórico. E o Tesouro Direto, esse sim é recente. Então, ele está lá naquele primeiro... Vamos mostrar rapidinho para a gente encerrar aquele primeiro quadro, onde a gente mostra como os brasileiros guardam. Isso, então, eu acho que aqui esse quadro é mais atual, porque não carrega a história toda. Entendi, isso é o que acontece atual, hoje 2018, exatamente. Então, eu iria ali para o Tesouro Direto. Que ainda é a menor, né? Esse é bem recente até também. Agora, para aquelas pessoas que têm o objetivo de poupar para o futuro, você falou, família na ordem de 40 anos, para 60 anos, 65, para complementar a renda da Previdência oficial do nosso país, aí eu já aconselho a Previdência privada. E no longo prazo, nenhum desses instrumentos de investimento bate a Previdência privada. E aí, para aquelas pessoas que querem correr... Esse longo prazo é 20 anos? Já é um longo prazo bacana.
Tá? Lembrando, quanto maior esse prazo de investimento, mais benefícios essa pessoa vai ter. Isso é muito importante. Tá bom. Professor Campanella, agradeço muito pela sua presença aqui. É uma primeira da nossa aulinha aqui de onde investir. A gente tem que se debruçar um pouquinho sobre essa questão da previdência privada, porque eu já vi muita gente levando tombo também em previdência privada. Pode acontecer, né? Sim, sem dúvida alguma. É importante para as pessoas que estão nos assistindo entender que elas entenderem que não há investimento absolutamente sem risco. Sempre tem ali alguns detalhes que é preciso entender com bastante cuidado, né? E se a pessoa não toma o cuidado, toma decisões arriscadas, ela pode, sim, em qualquer tipo de investimento, inclusive na previdência privada, perder o seu montante poupado. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você e obrigado a todos que nos acompanham. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser baixar este programa ou indicar para alguém, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Mande seus comentários pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconômica@senado.leg.br. Até a próxima agenda.